Brasil! Hoje, dia 23 de novembro, está começando mais um grandioso projeto de comunicação sociopolítico que vai conectar toda a nossa Bahia, a todo o nosso Brasil, levando aos quatro cantos da nossa nação ideias, conceitos, somando a personagens que irão a cada edição abrilhantar a nossa programação, que a partir de hoje invade a sua rede social todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E hoje, dia 23 de novembro, no programa de estreia, vamos entender um pouco sobre os efeitos das eleições 2020 pelo nosso Brasil. Uma eleição marcada por dúvidas no sistema de apuração, não é? O qual não dá para sermos precisos sobre a análise dos dados reais, né? Afinal, não sabemos ao certo quem foi que votou, nem quem foi votado. A apuração está sob inquérito de investigação junto à Polícia Federal. O suposto ataque dos hackers ao sistema dos supercomputadores do TSE está sendo investigado, meus queridos internautas. E o Acorda Brasil desta segunda-feira vai destrinchar um pouco mais sobre esse assunto, trazendo aqui a doutora Lu Cerqueira, ela que é advogada e também foi candidata a vereadora na cidade de Ilhéus, Bahia, que assim como centenas de outros candidatos, também foi lesada com o resultado da sua votação. Ela está liderando um movimento que já entrou com ação junto à Polícia Federal para investigar o resultado na cidade de Ilhéus, viu? E hoje ela vai falar um pouquinho sobre este assunto aqui na bancada do Acorda Brasil, debatendo comigo também, gente, sobre o contexto político das eleições, né? Mulheres com espaços reais na disputa, uma elevação no conceito político dos candidatos, a pluralidade, né, de ideias e representações e o start da sociedade com relação ao processo político de base. Dados que podem sim nos ajudar muito a abrir a nossa visão enquanto cidadãos politicamente ativos. O Acorda Brasil é um programa que você vai aprender a gostar, viu? Não falaremos aqui só de política não, mas nós faremos dela sim o nosso norte para entendermos as realidades sociais, econômicas, culturais e humanas do nosso país. Então, eu, Caliana Mesquita, a sua jornalista, conto com seu apoio, com seu comentário e, é claro, com seu compartilhamento. Então, bora analisar todos esses pontos aqui comigo na edição de hoje? Então já sabe, né? Confere aqui embaixo. Se você já é inscrito no nosso canal, deixa seu gostei e segue conectado. Acorda Brasil está no ar. Este ano, o Brasil contou com 180.799 candidatas disputando vagas na política, um dado que elevou para 33,15% os cargos ocupados por elas. Este número, ainda tímido, consolida uma trajetória de representatividade no espaço político. Mulheres estão mais encorajadas a irem para a linha de frente da disputa eleitoral. Como um todo, a eleição de 2020 marcou um ponto importante na história política do Brasil. Os candidatos exploraram mais as redes sociais e se permitiram conhecer mais sobre as suas funções. Resultado, as eleições de 2020 geraram números representativos. Além de mulheres terem sido um pouco maior do que em 2016, o Brasil também registrou um aumento de 275% de políticos transexuais eleitos. Pulamos de 8 para 30 em todo o país. E 49,9% dos candidatos ao cargo de vereador e de prefeito se declararam pretos ou pardos. Números importantes para uma reestruturação sociopolítica em nosso país. Mas um fato chamou mais a atenção. Infelizmente, a fragilidade do sistema provocou caos na apuração. Hackers invadiram os supercomputadores do TSE
e o que poderia ser uma eleição como outra qualquer virou caso de polícia. Para comentar um pouco sobre este assunto, o Acorda Brasil vem conversar com a doutora Lu Cerqueira, advogada, criminalista, ativista política, candidata a vereadora em Ilhéus. Seja muito bem-vinda, doutora Lu. Eu quero lhe parabenizar, primeiro pela iniciativa de trazer um rádio com mulher, né? Dessa forma como você fez, uma moderna, né? Uma coisa mais inovadora, e parabenizar pela sua campanha ter sido baseada toda ela em informação. Isso é muito bom. Nós, mulheres, precisamos estar antenadas, voltadas aí para as informações, buscar conteúdos, porque é muito difícil, você sabe, você vivenciou isso, é muito difícil a gente ter mulheres dispostas a levantar uma bandeira como a nossa. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que a construção política, ela está além do processo eleitoral, né? Ela é política e, dessa forma, nós temos que criar ideias, lançar realmente posicionamentos, né? Posições dentro do cenário. O efeito eleitoral, ele é meramente eleitoreiro, né? E o que nós construímos ao longo de todo esse processo é um legado que deixou marcas, deixou, de fato, acendeu, né, a semente do bem, a semente de ir para a linha de frente, de sairmos do anonimato, da coadjuvância do cenário, irmos, de fato, para a linha de frente, assumindo um papel que é nosso. O papel de entender a política de uma maneira sensível, de uma maneira humana, trazendo a nossa essência, não simplesmente como gênero, mas como a essência humana que nós mulheres temos. E isso agora está necessário, te faz necessário dentro do contexto político. Você também é um grande exemplo pela sua carreira, pela sua trajetória, pelo seu legado de ir, de fato, de maneira corajosa para a linha de frente, enfrentando obstáculos e, em cima de tudo, um cenário extremamente coronelista como esse de Ilhéus, que eu digo o seguinte: fazer política feminina não é feminista, política feminina no Brasil já é difícil. Em Ilhéus é um cenário fora de série, né? Que aqui em Ilhéus você tem inúmeros obstáculos, inúmeras barreiras para enfrentar. Exatamente o que você disse, porque partindo do princípio da igualdade, é um direito universal de todos, homens e mulheres, como você bem explanou aí, como ser humano, né? Nós mulheres que buscamos uma posição de destaque na sociedade, na política principalmente, a gente sente essas dificuldades. Essas dificuldades a gente já vem trazendo ao longo dos meus 40, 50 anos de lutas, entendeu? E não é fácil, não é fácil. A gente fala uma linguagem diferente. A gente vem trazendo coisas que, na verdade, são essenciais à vida humana, que é a ética, a dignidade, a honra, valores que são naturais do ser humano, mas que, quando vem para a política, esses valores se desvirtuam, né? Na verdade, esses valores desaparecem. Então, para nós mulheres, é muito mais difícil quando você vem falando de ocupar espaço por valores morais, né? Por valores éticos, por valores que você acredita que o ser humano deve levar consigo em toda a sua caminhada. Para nós mulheres, é 1000 vezes mais difícil que para o homem, porque o homem fala uma linguagem só, que é o poder pelo poder. A mulher fala o poder pelo dever. Mas eu acho que nós saímos dessa campanha, Kalina, além de você, Kaliana, e mais outras tantas mulheres, saímos vitoriosas, porque na grande maioria, todas elas foram focadas em defender o espaço da mulher dentro da política de Ilhéus. Bom, vamos começar pelo fim? Vamos começar a nossa entrevista, mas pelo Já fim. começamos, né? Justamente essa apuração, mulher, que apuração mais maluca foi essa? A apuração que teve aí participação da Polícia Federal no resultado das investigações.
Eu quero saber de você, Lu. Eu vou falar de você, tá? Vamos deixar a doutora no contexto aí geral para a gente poder ter Com certeza. essa interação. Hackers Com certeza. invadindo o sistema de ligação, supercomputadores do Tribunal Superior Eleitoral, havendo eu digo que uma desmoralização do conceito mais importante da democracia, que é o resultado de uma eleição escolhida por cidadãos que, de repente, sofreu aí ataques hackers e um número de irregularidades que surtiu na descredibilidade de lideranças com representação social, com eleitorado sólido, tendo suas votações pífias, escancaradas nas urnas, algo que até hoje não dá para a gente entender, por mais que a gente faça matemáticas aqui, a matemática não fecha, Lu. E aí você que liderou esse contexto, esse grupo, está reunindo, né, alguns candidatos a vereador aqui da cidade de Ilhéus. Eu quero saber de ti, o que você achou desse cenário? Fala para a gente o que é que aconteceu, pelo menos o que você entende, né, que tenha acontecido com estas eleições de 2020, principalmente depois que as urnas foram fechadas. Eu vou começar pela a invasão aos supercomputadores do STE, né? Eu acredito que o STE perdeu a oportunidade de resolver uma questão. Aliás, eu quero abrir essa nossa bate-papo lhe convidando a enfileirar uma luta pelo voto impresso. O TSE não pode perder essa oportunidade de corrigir tantas lamentações, tantas reclamações, tantas divergências que há com relação às eleições no Brasil. Dizer que lamento o resultado da eleição, eu apenas não só lamento na forma como foi conduzido, mas também quero chamar a atenção das pessoas, dos eleitores, porque nós estamos num país onde a descrença é total pelo judiciário. É uma verdade. Eu sou advogada, milito na área e vejo a descrença do cidadão com relação ao judiciário. Quando a gente fala das eleições, das urnas eleitorais do Brasil, e que o TSE vai esclarecer que houve possível ataque de hacker, e agora já está configurado que a Polícia Federal já identificou, inclusive, de ser agente interno, ou seja, o ataque ele não só veio da Nova Zelândia, como antes estava sendo discutido. Ele veio também de agentes internos do STE, ou seja, funcionários públicos da própria instituição. Então, isso nos traz mais uma forma de desconfiar desse supercomputador que não é tão super assim. Então, com essa descrença e que nos elevou a vários fatores, várias provas que vieram aos autos e que nós juntamos, como, por exemplo, o candidato que não votou nele mesmo, ele em plena campanha eleitoral, com a campanha teve 300 e poucos votos e ele próprio não votou nele, é no mínimo estranho, porque ele estava em plena campanha. Se dissesse, é um candidato que estava lá só para compor, mas ele não era esse candidato laranja, ele não era um factoide, ele era um candidato com vida já, com candidatura em curso, e em pleno vapor. Ele não iria na urna esquecer de votar nele ou deixaria de votar. Porque todo candidato, você sabe, todo candidato, a primeira coisa que ele faz de manhã é ir para a urna votar. Temos casos desse tipo. Aí teve urnas que foram, não apareceu o voto do candidato, embora outras pessoas estejam afirmando que votou, que não aparece a foto do candidato. Tem várias alegações que estão sendo apuradas pelo Ministério Público. Mas um dos fatos mais importantes que está nessa apuração é exatamente o transporte de urnas sem identificação de veículo. Esse é o grande prova, uma das grandes provas que nós temos nesse processo, onde uma sessão de votação foi tirada todas as suas urnas de lá de dentro, sem escolta policial. Ou seja, não tem identificação do veículo, não tem identificação de funcionário e também não tem escolta. Isso é, no mínimo, estranho. Então, o Ministério Público está aí apurando essas irregularidades e nós entramos, sim. Tem que haver alguém, e esse alguém não poderia ser nada menos do que um Título Cerqueira,
que vai para cima, parte para cima, não tem medo, é destemida, conhece ali a legislação, pode discutir, debater de igual, não vai receber represálias, porque se receber eu vou enfrentar, e também eu tenho esse perfil de ir para frente das lutas, né? E não poderia deixar de estar lutando não só pelo o conjunto, que é trazer a verdade das apurações das urnas, como também causa própria, que eu também me senti prejudicada, tendo em vista que eu estava ali pontuando entre as 3 primeiras que entrariam na possibilidade, né, todas as consultas internas dos partidos, que foram feitas por todos os partidos de oposição, de situação, todos me apontavam ali como uma das 3 que entrariam. Isso, até porque você já veio de uma campanha tanto de prefeita como também de deputada, então você tem um know-how, você tem um reduto eleitoral, acompanhei a tua carreata também, o nível de aproximação das pessoas, né? A qualidade, digo não só pela questão da quantidade, mas a questão da qualidade eleitoral, porque quando você tem cabos eleitorais, quando você tem aquelas pessoas que sabem que vão proliferar, a eleição ou a votação expressiva, ao menos, ela é sólida. Aí eu queria perguntar para você, assim, realmente, quais os argumentos legais que nós podemos ter para se ter êxito nessa batalha? Porque nós sabemos que eleição, o custo é muito alto, o desgaste, né, na composição, na existência de uma eleição é muito grande. E o problema que nós observamos está no topo, né? Está no TSE. Então, para ver essa desconfiguração do processo eleitoral, é uma batalha que nós temos que apresentar argumento, mas nós precisamos saber, existe fundamentação legal para que nós possamos ter, de fato, o êxito de uma anulação, por exemplo, impugnação desta eleição 2020? Olha, no nosso entendimento, existe, né? Nós fizemos 2 pedidos, um dos pedidos que seria anulação, o primeiro pedido de anulação, ou recontagem de votos. A recontagem de votos precisaria que nós tivéssemos ali a urna em si, sem o BU, que se chama boletim de urna. Nós precisaríamos da urna, do disquete da urna, para fazer essa contagem de votos. Agora, se essas urnas foram violadas, esta é a questão que a gente fica aí no ar. Porque como se prova que a urna foi violada se ela não vai ser disponibilizada para que seja analisada se houve ou não violação? Então, a gente está pedindo essa caixa preta, o que acredito que o TSE não irá fornecer, mas nós pedimos, né? Nós pedimos. Porque se eles fornecerem a caixa preta da urna, de cada urna, para ser apreciada por um técnico, isso envolve toda uma estrutura da qual o TSE não vai se arriscar. Então, eu lhe digo que é muito difícil a gente conseguir provar por esses meios. Existem outros meios de provas. Por exemplo, tivemos um cuidado, Kaliana, embora eu seja muito fria quando se trata do profissional, mas eu tive o cuidado de convidar um colega que milita muito na área eleitoral, para que viesse fazer parte desse conjunto de advogados, com essa advogada, né, para que nós pudéssemos ter opiniões ou posicionamentos ou teses mais, digamos assim, focada na eleitoral do que na própria criminal, que é a minha área. Então, eu convidei o doutor Alex Cardoso, que é um estudioso da área do direito eleitoral, é um querido, novo e já bastante interessado na advocacia, gosta de ser advogado, isso é importante, e ele está se dedicando muito a esse processo. Nós estamos trabalhando juntos, mas ele tem buscado várias informações, algumas
possíveis provas que estão sendo colocadas no processo, novas provas que estão pegando, outras que já têm no processo, mas o certo é que nós ainda estamos buscando mais informações para solidificar a nossa tese de anulação. Isso. Eu estou percebendo, Lu, uma certa inércia dos candidatos a prefeito, principalmente daqueles que estavam aí entre primeiro e segundo lugar, antes de um súbito apagão do sistema, né? O que você acha, o que se atribui a esse silêncio? Parece que essa é uma batalha meramente da proporcional, ou seja, só dos candidatos a vereador. Eu não estou conseguindo perceber, me corrija se estiver errada, mas um empenho, uma aproximação, um interesse mesmo da majoritária, dos candidatos a prefeito que estiveram na disputa. Isso é proposital? É uma observação válida. É complicado você afirmar qual é o sentimento dos candidatos. Mas, quando nós formamos esse grupo, nós abrimos ele para todos os candidatos, inclusive nele, na verdade, a gente abriu para nossos candidatos a vereadores, a proporcional, mas percebemos a presença de 3 candidatos da majoritária. E aí a gente perguntou, vixe, e aí como é que fica? A gente vai discutir aqui só a questão da proporcional. Mas aí eu falei para o doutor Alex e para o grupo, falei assim, não, vamos deixar porque eles podem ter também a vontade de querer participar e trazer até informação, porque a gente precisava de várias informações. Mas até hoje, desses 3 candidatos que fazem parte desse grupo de impugnação da urna de Ilhéus, da eleição de Ilhéus, nenhum deles se posicionou. Em política, Kaliana, é muito complicado você falar, porque esse xadrez que está sendo jogado aí, esse tabuleiro que está na mesa, basicamente todos buscam o mesmo fim, o resultado das eleições vitoriosas. Mas o segundo espelho, na verdade, que é o primeiro, a eleição para 2022. Exato. Então, não me parece que estejam interessados nessa eleição de Ilhéus para prefeito, e sim numa campanha futura. Mas é aí onde mora o grande X da questão, né? Nós não estamos falando somente de um resultado, de uma quebra de expectativas, nós estamos falando de uma possível fraude, de uma possível ruptura, corrupção de um sistema, falha de um sistema, que pode vir a surtir efeitos sólidos se não for comprovado nada agora, se não for elucidado, né, o problema. Nós podemos ter esse tipo de votação, esse tipo de falha nas eleições de 2022 também, que segue aí uma proporção ainda maior, porque vem a eleição de presidente, vem a eleição de governador, vem a eleição de deputados, ou seja, o engajamento da majoritária, desses que titulam, né, líderes, cabeças de chapas, líderes de uma composição política, essa inércia deles assusta, preocupa, porque essa é uma causa que envolveu o direito do cidadão. Verdade. E é perigoso, porque a gente está buscando o novo, buscando mudanças, e o sistema continua o mesmo, né? O sistema, ele é bruto. Teve um problema sólido, sim, do TSE, da apuração de urnas. Agora, não sei a tua caminhada, como se você conseguiu observar isso, mas o que teve de corrupção, de compra de votos, de boca de urna, eu, sinceramente, com toda a experiência, tenho 20 anos também, sou novinha, mas 20 anos de vida política, Lu, eu não consegui digerir o tamanho da corrupção que teve, principalmente aqui no meu reduto eleitoral, que é na Zona Norte, Ponta da Tulha, Ponta do Ramo, muita corrupção escancarada, infelizmente, com, assim, eu vou dizer, uma certa negligência por parte da polícia. Eu não vi atuação
policial de maneira ferrenha, como estava sendo anunciado. Foi anunciado que ia ter drone, foi anunciado que ia ter um tipo de uma operação macro para poder impedir o processo de corrupção nestas eleições. Eu não vi isso. Você conseguiu ver ao longo da cidade? Porque eu rodei a cidade inteira e eu também não consegui constatar policiamento. Você conseguiu? Mesmo a linha sua aí. Eu não vi nada disso. Eu acho que a Justiça Eleitoral de Ilhéus tem que dar uma explicação para a população, porque se ventilou muito a história do drone, a fiscalização mais segura, mais, né, mais, digamos assim, mais rígida, porque estamos em pandemia. Eu, para dizer a verdade, era preferível que essas eleições não tivessem acontecido, porque abriu-se o precedente para ter uma eleição, constatou-se que o vírus não está ainda sob controle e agora falam cidades fazer lockdown. Então, assim, por que teve eleição, então? Por que não se estendesse a eleição até quando se tivesse a cura, que todos tivessem acesso às vacinas, e aí se abriria, se estenderia aí, aproveitaria essa oportunidade para unificar as eleições, 5 anos para para todos os períodos, e fazer uma eleição única. O resultado das urnas de Ilhéus, do Brasil, foi importante que tivesse acontecido todos esses erros, toda essa fragilidade apontadas pelo país inteiro, não é só Ilhéus que está na luta pela nulidade dessas eleição, mas o Brasil inteiro está querendo a mesma coisa. Isso significa dizer, mais uma vez, que nós temos que buscar o voto impresso. Isso. Porque com o voto impresso, o cidadão, o eleitor, não terá dúvida de que realmente o voto dele caiu na urna. É um direito que ele tem. Exatamente, Lu. Muito obrigada. O Acorda Brasil, de fato, começa acordando aí para questões importantes, para questões sólidas, questões de interesse social e de interesses humanos. É isso que nós precisamos compor e levar para os 4 cantos do Brasil. Nós temos que fortalecer a corrente com essa linha de pensamento, uma linha que está além dos números, além das urnas, uma linha que constrói ideias, constrói pontos de vista, que fortalece identidades. A identidade feminina no contexto político é isso aqui, é o que a Lu Cerqueira falou, é o que nós vamos apresentar durante todo esse período, porque essa corrente de fortalecimento de ideias e de um pensamento plural sobre o que é política de verdade, nós vamos levar aqui no Acorda Brasil a partir de hoje, que segue aí por todo o período, conectando pessoas, personalidades em todo o nosso território brasileiro. Muito obrigada, Lu, pela sua participação. Foi muito importante, viu? Começar a estrear aqui contigo. Obrigada a você, eu que agradeço poder debater um assunto tão importante como falar de mulheres. Fico feliz em que você tenha concordado, aceito o convite para vir para o Grupo da Marcha das Mulheres, trazer o quanto de conteúdo você tem para esse grupo. Acho que você vai trazer muita informação para todas nós. Vamos nos fortalecer. Mulheres têm que sempre estar unidas, mulheres têm que sempre buscar espaço. Eu digo que eu não passo por um lugar sem deixar um legado. Eu não vim a essa vida para passar desapercebida. Eu vim para deixar um legado. Eu espero que, ao terminar da minha vida, eu possa ter deixado aqui plantado uma semente. E quero te agradecer a oportunidade de estar com o seu público, dizer que temos sim um telefone de contato, é o 99152-3207, para que vocês possam, mulheres, participar desse movimento de mulheres em Ilhéus, que se reinicia agora com a participação de Caliana Mesquita, que é uma comunicadora, jornalista renomada, uma candidata com argumentos fortes, que merece espaço na política de Ilhéus. Não é fácil, mas nós juntas poderemos conseguir a união de todas as mulheres no entorno
de nos fazermos respeitar, nos fazermos abrir esse espaço público para que outras mulheres, como já conseguimos colocar 2 lá, independente de ter sido nós 2, mas eu já fico feliz em que tenha sido 2 mulheres conseguido aí entrar nessa caixa preta de paletó chamada Câmara Municipal de Ilhéus. Espero que elas façam um bom trabalho. Agradeço a sua comunicabilidade, esse carisma que você tem, poder ser uma comunicóloga tão perfeita com as palavras, com seu tom de voz, com suas colocações, seus ideais, e dizer que estamos, sim, mais uma vez, pré-candidata a alguma coisa que eu não sei ainda o que é, mas alguma coisa com certeza, só para deixar claro que esta luta ainda não acabou. E com relação ao processo, ele está em curso, então logo tenhamos uma posição do Ministério Público, que está investigando, ficou de fazer alguns questionamentos, oficiar a Justiça Eleitoral, oficiar a Polícia Federal, nós poderemos fazer uma nova comunicação e vocês, se achar necessário, fará um novo bate-papo para a gente esclarecer e colocando o público em dia com o que está acontecendo. É isso aí, meus queridos internautas. Gostaram da nossa entrevista com a doutora Lu Cerqueira? Então já sabe o que tem que fazer, né? Compartilha, deixa o seu gostei. Nos vemos quarta-feira com mais uma edição especial do Acorda Brasil. Até lá!